Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Mandar de ver como o povo de Deus é disposto, né? Só durante esse hino aqui, já 5 ou 6 irmãos mandaram um comprovante do Pix para comprar o freezer. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos Diácono, irmão Albens, minha palavra, irmão Francisco, irmão Assis, irmão Jefferson, irmão Cosmo, queridos irmãos Rafa, irmão Francisco, querido. Glória a Jesus. Max. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 15. Vamos ficar todos de pé, por favor, para acompanhar a leitura da palavra. Livro dos Salmos, no capítulo 15. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal a seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar-se, queridos. A prezada irmandade, está diante de nós essa palavra antes da Santa Ceia, que traz a nós essa reflexão tão importante sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, enfim, sobre nós, sobre o que nós significamos para Deus e no reino de Deus. É importante que nós sempre nos lembremos disso, irmãos, que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração, essa preocupação de em todo momento, em todo tempo, enfim, avaliar as nossas ações, avaliar a maneira que nós procedemos diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade, da família. O tempo inteiro, sempre houve e sempre haverá espíritos para nos acusar. Até então, não é muito de se estranhar, porque o nosso adversário veio para matar, roubar e destruir. O problema é quando ele acusa com razão, né? Não vi falar do diabo acusar ninguém sem razão, não. Quer dizer que você pecou se você não pecou. Não vi, nem na palavra eu nunca vi dizer. Quando acusa, é porque está devendo. E aí só o Senhor pode fazer uma obra, porque Deus não pode depor contra si mesmo. Deus não encobre o teu pecado dizendo, não, ele não pecou. Ele diz, não, ele pecou, mas eu perdoo. Deus não trabalha com a mentira, Deus trabalha com a verdade. Pecou, o adversário vem acusar como acusava Pedro. Te negou 3 vezes. Negou. Mas ele vai me confessar outras 3 lá na beira do mar de novo. E nós vamos zerar a conta. E, de maneira nenhuma, Deus nega o nosso pecado. Por que que a palavra diz que nós temos que confessar o nosso pecado a Deus? Que a cura só vem com o reconhecimento da necessidade de perdão. Se o coração não se quebranta, se o coração não se humilha, não se abaixa, não tem como perdoar. Como você vai perdoar alguém que não quer perdão? O irmão Rafa chega para mim e fala, irmão Rodrigo, eu te perdoo. Eu digo, eu não te pedi perdão. Eu não quero perdão, não preciso do seu perdão. Então, quando eu vou e digo, irmão Rafa, me perdoa. Ele diz, te perdoo, meu irmão, porque foi voluntário. Tem que partir daquele que precisa do perdão. Irmão, irmã, esteja você da maneira que estiver essa noite.
Para que haja perdão na sua vida, você precisa pedir ao Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que sou falho, que sou fraco. Eu reconheço, Senhor, que, enfim, eu erro em muitas coisas, mas quero te pedir, perdoa-me por amor do teu nome. Perdoa-me por tua benignidade. Perdoa-me por tua misericórdia. E se o seu coração, irmãos, se quebrantar a esse ponto, se humilhar dessa maneira sincera, não para a CCA, não para a nossa igreja, tampouco para o ministério, de jeito nenhum, para o Senhor, se a tua humilhação for sincera, o Senhor te chama de Zaqueu essa noite. Ele te diz, desce depressa do teu pecado, que hoje eu quero pousar na tua casa. Glória ao nome do Senhor. E nós vemos ao longo do tempo, em toda a história do Evangelho, agora mais recente, evidentemente, depois da partida de Cristo, nesse novo tempo, esse novo milênio, que a fé se resume em uma fonte de desejos, de maneira que eu busco as coisas do céu com intenção nas coisas materiais. Veja bem, irmão, água e óleo não se misturam. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O reino de Deus não se corrompe por coisas materiais. O reino de Deus é espiritual. E a palavra diz que é necessário que aqueles que nele creem, creiam em espírito, verdade e vida, amados irmãos. Glória ao nome do Senhor. Não pode crer em Deus com cartão de crédito. Não pode crer em Deus com carro, com casa, com casamento, com deleite dessa vida. Crê em Deus com alma, com espírito, com coração quebrantado, com desejo ardente de uma elevação espiritual. Irmãos, essa Santa Ceia vai desarmar muita arapuca do diabo na vida da igreja. Glória ao nome do Senhor. Porque o adversário já não consegue mais lutar contra nós, se apresentando como ele é. Então a única arma que ele encontrou é entrar aqui dentro. Aqui dentro. Manipular nossa mente, de maneira que quando eu não alcanço aquilo que eu quero, eu me rebelo contra Deus. Eu não passei nesse concurso. Eu não consegui comprar aquele carro. Eu não consegui aquele emprego que eu queria. Eu não tenho aquela pessoa que eu amo, que eu gostaria de ter do meu lado. Então eu me revolto contra Deus. Não quer dizer que eu vou passar a servir o diabo. Mas se eu não estou a favor de Deus, quem não é por nós, é contra nós. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Não precisa falar, eu não estou servindo a Deus, está servindo o diabo, pronto, acabou. Quer queira, quer não. Mas essa noite, o Senhor vai derramar a unção do seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Ele vai dizer, Senhor, se tu fizer, tu és Deus. E se tu não fizer, tu és Deus da mesma forma. Tu faz além daquilo que eu quero, tu faz aquilo que eu preciso, e às vezes, Senhor, eu me sinto contrariado, porque não recebi aquilo que eu queria, mas eu creio que a tua vontade é boa, que a tua vontade é santa, que a tua vontade é perfeita. Eu não enxergo agora, mas o Senhor enxerga o meu futuro. Nem Samuel enxergou, irmão. Foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Nem Samuel enxergou. Ele achou que o rei de Israel era um dos filhos mais fortes, Eliabe e outros filhos de Jessé. E o Senhor teve que ir, profeta, homem de Deus. Pela profecia dele veio Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. E o Senhor precisou, Samuel, Samuel, não atente para aquilo que os teus olhos mostram, porque eles mostram o que está diante de ti. Deus, porém, vê o que está dentro do coração. Todos os anos que ele passou com o sacerdote Eli, não foram suficientes para adquirir a experiência espiritual. Pode fazer teologia, pode fazer seminário, pode fazer curso, pode fazer, enfim, mestrado, pode fazer o que quiser. Letra por letra, Paulo era doutor na lei. E só entendeu a graça de Deus quando caiu do cavalo e ficou cego diante do Senhor. E toda a letra dele foi aniquilada e ele foi cheio da graça do Espírito de Deus. Essa noite, irmão, seja cheio da graça de Deus em nome de Jesus.
Seja cheio do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Seja cheio dessa graça maravilhosa. Entra a pandemia, sai pandemia. Entra empresa, sai empresa. Vem enfermidade, vai enfermidade. Mas a tua fé, ela permanece inabalável. E tu dirás as mesmas palavras de Paulo, o apóstolo: em todas as coisas estou instruído. Sei ter com abundância, sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você crê nessa palavra, dá um glória a Deus, irmão. O Senhor quer te fazer um cidadão do céu. O Senhor quer te fazer um morador do céu. Não um crente frágil, de estrutura na areia. Firma a tua casa na rocha. Glória ao nome do Senhor. Firme, irmão, tua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Prende bem, firma bem as tuas estacas. Amplie o lugar das tuas habitações. Porque direi ao norte, dá. Direi ao sul, não te retenhas. E te transbordarão a mão direita e a esquerda também. E tu sairás daqui essa noite com teus molhos cheios. Senhor vai te ungir o teu cálice com óleo da alegria, com óleo da fé. Então, irmão, não é o adversário que tem que parar de te acusar. Somos nós que temos que parar de pecar, irmãos. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus porventura justifica alguém em erro? Deus porventura encobre pecado com mentira? Não, com uma confissão sincera e arrependido de coração, Deus vem, limpa, perdoa, justifica a partir daquele momento. Não justifica pelo pecado, justifica pelo arrependimento. Dá glória a Deus essa noite. Essa santa ceia vai limpar a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Ida e amuia. Senão isso aqui vai ser um boteco que enche a pia de água e passa todos os copos na mesma água. O primeiro fica limpo, mais ou menos. E o 10º para frente. E o 20º naquela água suja. Não, irmão. Deus não lava com água parada. Deus lava com água corrente. Glória ao nome do Senhor. É a água viva. É o sabão do lavandeiro. Seja limpo o teu vaso essa noite no nome de Jesus. E essa água santa limpa a tua alma. Limpa a tua consciência. Limpa o teu coração. Dá glória a Deus. Receba a unção dessa palavra. Hoje o adversário vai arredar da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Tem que ter alguém para crer nessa palavra, irmão. Glória ao Senhor. Tem que ter alguém para dizer: Senhor, perdoa-me. Eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu te amo. O Senhor te diz: deixa-me lavar tuas vestes agora. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Eu vou passar aí agora no teu banco. Eu vou tirar o teu opróbrio. Vou tirar a tua vergonha. Vou te pôr para cantar na minha presença. E calamasalaia. Anda lá, surialama, cantai. Glória ao Senhor, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. E aqui o salmista dizia, porque ele conhecia os dois lados da moeda. Ele conhecia o lado da fidelidade e conhecia o lado da infidelidade. Saibam os irmãos que o pecado é importantíssimo para a nossa salvação. Pois só conhecemos o pecado depois de conhecer a graça. Porque se não há regra, não há infrator. Então, se você tem consciência, pequei, dá glória a Deus, porque você já conhece a graça de Jesus. Senão você não diria que tinha pecado. Você permaneceria morto no pecado. Nós não éramos mortos nas obras más, como cantamos no hino, éramos mortos nas obras más. Porque nós estávamos anestesiados, fazíamos o mal e nada nos acusava, nada nos apontava. Mas agora dentro de nós tem um censor chamado Jesus Cristo. Que é o menor passo fora do caminho, ele acusa, não vai por aí, que ovelha não anda por aí. E quando nós teimamos, ele tem o cajado e puxa, às vezes machuca, às vezes distorce, às vezes, enfim, faz alguma coisa contra a nossa vontade. Bem-aventurado o homem, a mulher, irmão, que diz: Senhor, como oração de Jesus Cristo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então você não escapa da vontade de Deus. Se estiver aqui na terra, é a vontade dele. Se estiver no céu, será a vontade dele. Irmão, presta bem atenção nessa palavra. O Senhor está te limpando por ela. Porque quando você chegar no teu pódio de vitória, muitos dirão que foi sorte, outros dirão que foi roubo, outros dirão que foi prostituição. Ah, casou com um homem rico, casou com uma mulher rica. Outros dirão que você usou de meios escuso, e hoje o Senhor está fazendo de você uma vidraça límpida e transparente. Alamaia, e anda la surya cantai, alamaia, galamasalaia. Quando Deus limpa, irmão, faz o que Paulo fez com Timóteo. Vai, exorta com toda a autoridade e ninguém te repreenda. Glória ao nome do Senhor. E ninguém repreendeu, irmão. Em nome de Jesus, minha vidraça, deixa-me te limpar agora por essa palavra. Deixa-me te fazer brilhar agora por essa palavra. Se tiver um cantezinho aqui agora, dá glória a Deus, irmão. Vai descer chuva de bênção sobre a igreja. E o nosso adversário vai sair do nosso meio. No nome do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Alamaia, Jesus. Pega um gato e joga ele no barro para você ver o que ele faz. Ele entra em desespero. Enquanto ele não se lamber inteirinho, se limpar inteirinho, ele não se dá por satisfeito. Pega um porco e joga no barro para você ver o que acontece. Ele só falta morrer de alegria. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Limpa-te, irmã, em nome de Jesus. Irmãos, é a palavra. E o Senhor também está falando comigo. Limpemos-nos, irmãos, em nome de Jesus. Limpemos-nos, igreja de Deus aí na live, em nome de Jesus. Está caindo hoje dons que ainda não foram recebidos pela igreja. Está caindo uma unção que ainda não foi conhecida aqui na terra. Uma unção que não é visível aos olhos humanos. Uma unção que é visível aos olhos do Espírito. Uma unção que se sente com a virtude do Espírito Santo. Olharão para você e verão em você esse irmão, esse irmãozinho. Mas o Filho de Deus era também, irmão, diz a palavra, que não foi achado nele beleza nem formosura. Glória ao nome do Senhor. Não era bonito, não era influente, não era rico, mas era santo. Glória ao nome do Senhor. Davi era o filho menor, era o filho bastardo, mas foi escolhido como o rei de Israel, por quem veio uma grande herança que está sobre nós essa noite. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Você não é reconhecido pelo dinheiro, você não é reconhecido pela beleza, você não é reconhecido pelo teu intelecto, você é reconhecido pelo dom de Deus que pulsa no teu coração. Seja pobre, seja negro, seja branco, seja gordo, seja magro, onde você passar, a tocha está na tua cabeça. Meu Deus! Salamaca, talamana, salamaia. A tocha está na tua cabeça, irmão. A lâmpada está na tua cabeça, irmã. Faz ela brilhar essa noite. Tira a lâmpada debaixo da mesa. Põe no velador para que todos vejam a luz que está em você. Se tu és luz, dá glória a Deus. Brilha no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Não cantamos no hino? Brilha essa luz em mim, não é? Desde que aceitei Jesus, essa luz iluminou meu coração e me trouxe salvação. Brilha, irmão, em nome de Jesus. Brilha, meu irmão. Deixa essa luz brilhar no teu coração. Cada glória na tua boca é uma piscada na escuridão do pecado. É uma luz acesa. Seja acesa a tua tocha, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba, toma posse da palavra. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Até hoje o Espírito de Deus encantou na tua alma. Hoje você vai falar em língua. Hoje você vai dar glória. Hoje você vai cair no manto. Eu vou te encher da minha presença, diz o Senhor. Alaia, lamassa, alaia. Glória ao Senhor. Irmão, sinto-me vazio, irmão. Sinto-me, enfim, longe de Deus. Sinto-me, irmão, entristecido. Vou fazer uma analogia para que todos entendamos. Imaginemos nós, irmão, estar perto de uma pessoa desagradável. Você fica extremamente necessário.
Não é, irmão? E a primeira chance que você tiver, você sai de lado, se esquiva. Ixi, já vi aquele cara, você dá um jeitinho de virar, encontra no mercado, muda até de corredor. Deus é igualzinho. Se nós estamos cheios de coisas que desagradam a Deus, Ele vai se afastando. Ele vai se afastando. Porque Deus não põe água limpa em vaso sujo. A água é pura, é santa, é preciosa. Essa água custou o preço de sangue no madeiro da cruz. Irmãos, eu espero que vocês creiam em revelação. Hoje é dia de faxina na casa. Na minha casa, na tua casa. Vamos pôr as cadeiras para cima, bate os tapetes, irmã, tira as cortinas. É dia de lavar armário, é dia de lavar banheiro, é dia de lavar o quintal. Glória ao nome do Senhor. Tem uma irmã lá em Caraguá, a irmã Marlene, que ela é tão asseada, que dia de faxina ela subia no telhado, lavava do telhado para cima a casa dela. Uma irmã da Obra da Piedade, a casa dela parecia um brinco, dava para pentear o cabelo, quando a gente tinha cabelo no chão da casa dela. Irmão, dá glória a Deus, entra aí dentro da tua casa agora, que é o teu coração. Tem algum rancorzinho, irmão? Tem algum viciozinho? Tem alguma palavrinha ruim que tem saído da tua boca? Tem alguma inveja de alguém? Limpa a casa, tá chegando visita! Alamaia! Imaginemos nós, o Senhor batendo na nossa porta e dizendo: eis que estou à porta e abro e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Se você quer cear com o Senhor, dá um glória a Deus aí, vamos ver. Glória, vem Senhor Jesus, Maranata. Vamos levantar um clamor agora, irmão. Entra na minha casa, entra na minha vida, como está lá no louvor. Mexe nas minhas estruturas, sara minhas feridas. Glória ao nome do Senhor. Deixa Deus sarar a tua ferida agora. Deixa Deus limpar a tua casa agora. Ele vai trocar os móveis, Ele vai trocar as cortinas, Ele vai trocar os adornos, Ele vai trocar o quintal, Ele vai trocar a fachada, Ele vai trocar o interior, Ele vai trocar o fogão, que é da onde sai a comida. Dá glória a Deus, é dia de limpeza, irmão. Uria, saliança, lamuria cantalama. E anda la salá, calia salabá, xalabanassuria lamanacataia. Ai, irmão, vou tirar o brinco então, irmão. Vou tirar o esmalte da unha, vou parar de andar de bermuda, irmão. Isso tudo é casca. Limpa o teu coração, diz o Senhor, porque carne e sangue não é do reino do céu. Fica a roupa, fica o anel, fica o brinco, fica a unha, e a alma vai para onde? Tua alma vai para a glória, irmão. Alamaia, Jesus. A igreja quer salvação, irmão? Quer vida eterna, irmão? O teu reinado está sendo fundado, fixado aqui na terra. Deste mundo nada espero, minha pátria está no céu. Irmão, tua pátria está no céu, irmão. Você é peregrino em terra estranha. Você está passando aqui uns diazinhos só, 70, 80, 100 anos, vai acabar. Mas o que depois disso é o que importa, porque é depois disso que começa a vida eterna em glória no céu. E passa depressa. Ontem eu era criancinha que brincava com brinquedo, que meu filho hoje não brinca mais, e amanhã sou avô, e depois vocês estão no meu funeral e pronto, acabou. E assim para todos nós, bem-aventurado aquele que cumprir-se a palavra na tua vida. Alamaia, o Senhor disse: aquele que crê em mim, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Você tem uma fonte aí, irmão, faz ela jorrar agora. Faz ela jorrar agora, irmão. Faz ela jorrar agora aí nessa live. Faz ela jorrar agora. Quando for um poço, o que é que tem que fazer? Deixar a água jorrar para limpar. Deixar a água jorrar para tirar as impurezas, para tirar o barro, para tirar o lodo. Hoje eu estou furando com essa palavra um poço bem profundo. Eu quero ver sair água daí agora. Salamaia, lamanaia, cadê a água? Salamanácia, laia. Cadê a água, irmão? Cadê a água? Cadê a água, meu irmão? Faz jorrar água. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O poço é bom, eu quero beber dessa água, diz o Senhor.
Glória a Deus nas alturas. Deixa jorrar água, irmão. Deixa jorrar água, minha irmã. Deixa jorrar essa água viva do teu coração. Desse poço que eu forjei, que eu furei em ti. E tudo que é ruim vai ser limpo hoje, no nome de Jesus. Na minha vida, na tua vida, tudo vai ser limpo. Tudo vai ser tirado. E quer saber do que mais? Depois do poço limpo, muitos bebem água dele. Então tu tens na minha presença um valor de distribuir a água. Não vai servir só para você. Onde você passar, chegarão alguns próximos de ti com sede, e tu dirás, eu tenho água viva. Bebe dessa água, porque você também nunca mais vai ter sede da palavra, sede de sentir falta. Glória ao nome do Senhor. Amados, está diante de nós essa palavra, e essa palavra não vem para dizer reflita se você vai tomar ou não a Santa Ceia. Essa palavra vem dar uma sentença na tua vida. Você vai tomar a Santa Ceia. Eu estou te limpando por isso mesmo. Porque se eu deixasse para você decidir hoje, você ia embora sem a Santa Ceia. E lá fora, o diabo ia te engolir vivo. Estás limpo pela minha palavra. Alamaia, hoje eu te limpo pela minha palavra. Se você aceita a limpeza, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Confessa na terra e no céu. Vamos ligar o Alphaville lá na glória agora. Porque na hora da Santa Ceia, quando você tocar nesse corpo, quando você tocar nesse cálice, vai cair uma descarga de glória sobre a tua vida, a tua alma vai explodir em glória, em luz, em alegria, e a água vai jorrar para todo lado. Não se envergonhe, deixa a água jorrar. Ramassalama. Pega, irmão, aí na tua casa pela live. Pega aí no teu carro pela live. Pega aí no celular agora pela live. A glória da igreja vai te pegar aí onde você estiver agora. Seja limpo no nome de Jesus. Pega, irmão, pega a tua bênção. Pega a palavra. Pega a água viva no nome de Jesus. E vamos em paz para nossa casa. E lembra-te de uma coisa. Tu és cidadão do céu. Tu és cidadão do céu. E eu quero que vocês digam em alto e bom som, para eles ouvir lá na live. Eu sou um cidadão do céu. Forte. Eu sou um cidadão do céu. Ouve essa aí, Satanás, em nome de Jesus. Aqui não tem lugar para você não, demônio. Vai saindo no nome de Jesus dessa vida. Vai saindo dessa casa. Vai saindo desse casamento. Vai saindo dessa família. Vai saindo dessa empresa. Vai saindo agora, no nome de Jesus. Sai, que aí não tem lugar para você. Aqui só tem cidadão do céu. Meu Deus, irmão. Tem glória, irmão. Tem fogo caindo aqui nessa congregação. Glória ao nome do Senhor. Tem uma chuva de fogo. Tem uma chuva de glória. Abre a tua boca. Dá glória a Deus. Hoje eu vou cantar na tua alma. Salamaia. A igreja está acesinha, irmão. Como se fosse um braseiro de brasa viva. O fogo do Espírito está aceso nos corações. E a glória de Deus está ligada aqui nessa congregação, irmão. Abre a tua boca, irmão, dá glória a Deus, porque o diabo está sendo amacetado debaixo dos teus pés essa noite. Ele está esperando para te alfinetar de novo. Deus não vai encobrir teu pecado, Deus vai perdoar o teu pecado, e o acusador não vai achar mais mancha em você. Dá glória a Deus, irmão. O que você tem para falar para o teu Deus, irmão? O que você tem para falar para o teu Deus, minha irmã? Limpa-me, Jesus. Limpa-me com a tua água pura. Lava-me com o sabão do lavandeiro. As tuas vestes podem estar como escarlata ou como carmesim, mas eu as tornarei, diz o Senhor, mais branca do que a pura lã. Mais branca do que a neve. No nome de Jesus, mais branca do que a neve. Então, animados por essa palavra, vamos participar da Santa Ceia com a certeza viva. Nós somos cidadãos dos céus. Deus seja louvado.
Como é que ficou, Francisco? Como é que ficou para servir? Os obreiros e as obreiras que vão servir, por favor, irmãos, venham para frente, por favor, queridos. O irmão Cosmo vai orar pelo pão.